Portugal está doente, está muito doente e a precisar de tratamento, só que parece que ninguém lhe quer dar. E alguns que querem, bom, são terapias radicais, daquelas que se dói a unha, corta-se a perna. São terapias que o podem pôr ainda mais doente. São terapias daquelas de pessoas que estão doentes, em vez de ir ao médico, vão à bruxa e ficam muito piores do que estavam. Outros limitam-se a rezar e não ir ao médico. Também não vão lá. A ciência é o caminho. E neste caso, talvez seja preciso mesmo alguém com mais ciência para curar o país. Isto é a conversa compedalada de hoje, dia 18 de maio. Ali a ver a data que já não sei há quantos anos. Eu estou a andar assim de um lado para o outro, estou a andar de bicicleta, daquelas que não saem no mesmo sítio, e por isso é que isto se chama conversas com pedalada. Eu assim, como preciso mesmo fazer exercício, vou falando, distrai-me, e os meus amigos vão fazendo o favor de me acompanhar, e passamos aqui uns 15 minutos, que eu também não aguento mais. Hoje a falar da doença de Portugal. Todos nós sabemos que as pessoas, quando estão doentes, precisam de tratamento. E um dos maiores sintomas da doença de Portugal é o estado em que está o tratamento das pessoas que precisam. Estão a ver? Como é que se vê que o país está doente? O país está muito doente quando não tem capacidade de tratar os doentes. O país está muito doente quando não tem capacidade de tratar os doentes. E quando, além de não ter capacidade, não admite humildemente que está nesse estado e não resolve o problema ou pede ajuda para resolver. Ou, no mínimo, diz aquilo que muito decentemente dizem os médicos, que é, olha, eu acho que é isto, mas aconselho a pedir outra opinião e a consultar outro colega. E é por isso que as pessoas, quando recebem uma má notícia, às vezes ficam ok, vamos já por aí, outras vezes tentam pedir outra opinião, porque os médicos dizem isso. E às vezes há junta médica, vários médicos, cada um dá a sua opinião, pode ser coincidente ou não. E se calhar Portugal estava a precisar de uma junta médica. Uma junta médica estava a precisar que alguém, quando a pessoa já está incapaz de se tratar ou não está consciente, há sempre um familiar que assuma a responsabilidade. Quando há, infelizmente. Deveria haver um familiar que assuma a responsabilidade e diz, não, você hoje vai mesmo ao médico. Ou um vizinho. Ou um vizinho. Ou um vizinho que diga, pá, você está parvo, ok, vá, venha cá, vamos ao médico, entra aqui para o carro, vá ao médico, não desista. Devia de haver. E neste caso era o Presidente da República que tem que fazer isso. Vocês estão doentes, pá. De maneira que o melhor é dou-vos baixa a todos, vão lá para casa tratar-se e eu vou consultar o povo português para que o povo diga quem é que quer aqui. E eu acho que chegou à altura. E depois de ver ontem, porque eu não vi, ouvi. Estive a ouvir na rádio. Aproveito para falar aqui num parênteses na Rádio Observador, que é a rádio que eu mais gosto de ouvir. Eu hoje, sempre que vou, eu felizmente estou bem e tenho hipóteses, dou uns passeios pelo meu país, pelo menos todos os meses tento dar um passeizinho com o patronato e pronto, se não é para longe é para perto, mas sempre que consigo ouvir, vou ouvir a Antena 2 em viagem, ouço a Antena 1, aquele programa que as pessoas telefonam,
que é o Antena Aberta. Bom dia, Sr. António Jorge e tal, a malta toda. Gasta muito tempo e cumprimentos, mas pronto, é assim, faz parte da nossa maneira de ser. E depois ouço nos sítios onde há antena, porque não tem cobertura nacional, a Rádio Observador, que acho que é quem faz rádio neste momento em Portugal. Não são passadores de discos. Há uns gajos que se transformaram aí em passadores de discos, passam discos e tal, e não sei o quê. Mesmo as próprias rádios locais, a grande maioria, eu, quando vou por aí, também as tento ouvir. Infelizmente foi algumas boas. Em Beja já ouvi uma coisa bem feita e tal. E haverá outras, seguramente, mas outras aquilo é intragável. Mas dizia eu que estive a ouvir a comissão de inquérito com o assessor do Galamba, e desculpem que vos diga, aquilo é um ministério ou é uma capoeira de galináceos? Eu devo estar maluco, com certeza que estarei. Aliás, vou ler a seguir aqui uma mensagem que me mandaram, muito divertida. Eu devo seguramente estar maluco, porque veio a doutora não sei quê, e depois a da engenheira não sei o que mais, e mais a doutora isto, e a doutora eram para aí 4, de volta dele e tal. E eu comecei, desculpa, isto é uma deficiência mental qualquer que eu devo ter, mas comecei a imaginar uma capoeira cheia de galináceos, de volta de um galinho da Índia, coitado, pequenino. Mas também fiquei com outra ideia. Depois de ouvir aquilo tudo e de ouvir o homem falar, o assessor, fiquei com a ideia que se calhar eu é que devia ser o ministro. Porque o assessor ao Galamba não acredito, é assim, nada. Não diz coisa com coisa. Então aquela entrevista que a Fátima Felgueiras foi brilhante. Para todos os portugueses, menos para a Fátima Felgueiras. Pelos vistos fizeram-lhe a vida negra. Esse Galamba deve ser um gajo fresco. É a minha opinião. A opinião que eu tenho do ministro é que deve ser um gajo fresco. Mas pronto. Depois vi também que na comissão de inquérito a chefe de gabinete, aquilo é um desastre. O assessor não. Ia bem preparado. Ia, contudo, conseguiu prever as perguntas que lhe iam fazer. Porquê? Porque preparou-se, imaginou, sabia da coisa. De maneira que se calhar o melhor é o António Costa. Em vez de lhe chamar ladrão, como chamou, que é uma coisa que eu acho. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor meteu o outro Costa do banco em tribunal porque o difamou. Diz que ele disse o que não disse e tal. Tribunal, que é uma questão de dignidade e de honra. E agora este assessor já pode acusar, julgar e dar a sentença quase em 5 segundos numa entrevista de televisão. Acusou de roubar, que ela acusou de ladrão. Ladrão! Isso é assim. O senhor é advogado. E segundo disse o seu amigo, o seu melhor amigo lá na comissão de inquérito, diz que lhe disse assim: ó António, tu estás aqui mesmo por gosto, pá, porque toda a gente sabe que os políticos ganham mal. Isso eu escrevo por baixo. Ganham mal. Alguns ganham muito bem. Ganham demais, porque se não estivessem ali não tinham onde cair mortos. Portanto, esses ganham a lotaria. Mas os competentes, aqueles muito bons, etc., não vão para aí por os ordenados que ganham os políticos. Isso estou de acordo. E uma das formas, se calhar, de acabar com a corrupção é pôr bons ordenados em alguns cargos e penas rígidas se eles depois vergarem à corrupção. Porque têm bons ordenados, não deviam se deixar tentar. Mas isto é outro assunto. O senhor que é advogado, e como disse o seu amigo, se estivesse a exercer, estava rico, porque é um ótimo advogado, dá-se ao luxo, à desfaçatez. Aquilo custou a ouvir. Eu gostei, quando ouvi o senhor dizer aquilo, disse: este homem distraiu-se, pá. Você vai para primeiro-ministro, gaita. O roubo de um computador.
Ó Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe só fazer uma perguntinha. Eu tenho familiares que têm em casa o computador da empresa onde trabalham. E conheço montes de gente que anda com o telemóvel lá da empresa. Não me diga que esses meus familiares são ladrões, porque levam o computador para casa. Outra coisa, o senhor alterou alguma lei que a gente não tivesse dado por isso, não é? Alguma lei que diga que um gajo agora é despedido por telefone e depois da hora do despediente, telefona-se, olha pá, amanhã não venhas, já não vais, estás despedido, pá. Pumba. Hã? Isto agora é assim? Bom, se o ministro pode fazer isto, porque é que não pode fazer a Auto-Europa? Amanhã despede a malta toda por SMS e vão-se embora. Acha normal? O senhor não tem vergonha daquilo que disse? O senhor vai pedir desculpa ao homem? Portugal está realmente muito doente. Agora, parece é que o querem levar à bruxa, em vez de o levarem ao médico. E isso é que é mau. Isso é que é muito mau. Porque depois perfilam-se charlatões e falsos curandeiros. Porque há na política uma espécie de bruxos de Faf. Estão a ver? Há na política, só é mais polidos. Mais polidos, não. Também andam de crucifixo na mão e a bater com a mão no peito e ajoelhadinhos em Fátima, nas velas. E com conselheiros espirituais que agora foram chamados à perna por causa destes casos da pedofilia na igreja, dos abusos na igreja, é melhor dizer assim. Mas eles andam aí. E isto, o não levar o país ao médico, está a engrossar a clientela dos tais curandeiros, que a nível da política são uma espécie de bruxo de Faf. Ou de igreja da Iurde, que aquilo é uma espécie de igreja da Iurde. Não vá ao médico, venha aqui e reze de 10% e fica bom. Uma espécie de bispos charlatões, macedos, dessa seita tenebrosa chamada Iurde, que anda para aí. Alguns estão a ouvir, se calhar acreditam. Não acreditem, pá. Não acreditem, isso é pior que ir à bruxa. Essa gente não vale nada, essa gente... A gente tem alma. Eu acho que sim, não é no sentido religioso, porque eu sou agnóstico. Não acredito nessa coisa que a alma que vai para o inferno, vai lá para cima e tal. É uma maneira de dizer. É uma maneira que nos diferencia dos outros animais. Olha, o Tobias Malaquias está ali deitadinho. Está ali deitadinho no sofá. Estão a ver? Tobias Malaquias está ali deitadinho no sofá. Não tem alma. Tem um instinto que o leva a não ir... a evitar ir por maus caminhos. Mas é só um instinto. Agora nós temos alma. Alma de humanos. E não podemos perdê-la. É que nós já não... O país não está só a ficar doente daquilo que se vê. Está a ficar com a alma doente. E não pode continuar assim. Não pode. Mas depois há pessoas que escrevem mensagens como este senhor, Ricardo Fazeres. O Ricardo Fazeres mandou-me uma mensagem muito interessante por causa destas coisas que eu digo e diz assim, eu vou lê-la aqui porque podem não ler ali nos comentários e ele quer certamente que isto seja divulgado. Então, Ricardo Fazeres, eu vou divulgar a sua mensagem com todo o gosto. Estás cada vez, isto é referente a mim, estás cada vez mais com vertigens na nuca e ninguém te leva para o Miguel Bombarda. Tens lá vaga boa à tua espera. Olha, Ricardo Fazeres, ainda bem que há lá vagas. Aqui nos postos médicos em Sintra, recebemos aí constantemente mensagens de pessoas que vão para lá e estão à espera. Mas pronto, ainda bem
que há vagas para mim no Miguel Bombarda. Acontece que eu fui lá perguntar então onde é que está a minha vaga. Está aqui este senhor, certamente respeitável, Ricardo Fazeres, diz que eu tenho aqui uma vaga, onde é que ela está? E fui recebido por um senhor que diz que é o Napoleão, acompanhado, aliás, por um senhor que diz que é Cristo, por outro senhor que diz que é o Mao Tse Tung, e ainda por um terceiro que diz que é o Enveroche. Vejam bem, eu nem sabia que já havia Enveroches também no Miguel Bombarda. Napoleão, a gente sabe que há para lá vários Napoleões, às vezes até há Zargato. Eu é que sou o verdadeiro Napoleão, tu é que és o verdadeiro Napoleão. E o que eles me disseram foi que estão com imensas saudades suas, Ricardo Fazeres. E para por acaso, se eu lhe pudesse contatar, que é o que estou a fazer agora, para lhe dizer que eles têm muitas saudades suas, perguntam porque é que o senhor desapareceu sem dizer nada. E dizem-me mais, dizem-me que se vão recusar a tomar os medicamentos até que o grande doutor Sousa Martins volte para lá, para o Miguel Bombarda. Eu acho que eles me estavam a referir a si, Ricardo Fazeres. Mas pronto, vejo com toda a dignidade que o senhor encarnou o espírito do Dr. Sousa Martins e por isso acredito piamente no seu diagnóstico. Só lhe peço uma coisa, o diagnóstico de eu ser internado. Só lhe peço uma coisa, não faça diagnósticos para o país, porque o governo está a tornar-se num imenso Miguel Bombarda, onde há uma data de pessoas que estão convencidas que são ministros e onde há uma data de secretários de Estado que estão convencidos que são secretários de Estado. Mas mais grave do que isso é que a grande população do hospício é composta por assessores, chefes de gabinete, e que transformaram aquilo numa capoeira. Pois, na minha opinião, aquilo parece uma capoeira de galináceos. E aí é que está o grande problema do país. Havia uma música de um célebre cantor algarvio, Mata, não sei o que Mata, que agora não... Mário Mata, creio eu que era assim, e que dizia, não vais ao médico, não é? É o que, se isto tivesse som e música ambiente, seria a música que eu escolheria para acabar a conversa com pedalada de hoje. Não vão ao médico, não. Portugal urgentemente tem que ir para a fila do posto médico e é melhor que vá para um do interior, porque se for para algum da grande zona urbana vai apanhar uma fila e vão-lhe marcar consulta só para daqui quase a 4 anos. E eu acho que até lá há o perigo dos bruxos tomarem o lugar dos médicos e isto estar condenado a uma gangrena aí para algum lado. Portugal não pode esperar mais quase 4 anos por nova consulta. Portugal tem que ir ao médico já. E o doutor, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem que ser ele a ir marcar a consulta do país, porque os outros já não conseguem fazê-lo. Até amanhã.